Computer. Bem, irmãos, que todos façam um excepcional dia na presença do Senhor. Hoje estamos aqui no Goal Six, capítulo 24 do Grande Conflito. E estamos aqui começando, deixa eu clicar aqui. Estamos aqui começando o capítulo 24 do Goal Six, ou do Grande Conflito, no Goal Six. Sabendo disso, deixa eu clicar aqui. Sabendo disso, o título de hoje é O que Cristo está realizando no santuário. Bem, nós já conversamos que em 1844 era para Jesus ter voltado e ele nada de voltar. Porém, na realidade, foram os mileritas que fizeram uma interpretação equivocada do texto bíblico e eles acreditaram que Jesus Cristo iria voltar nesse período de 1844. Porém, Jesus Cristo estava saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, certo? Fazendo referência ao tempo do fim, ou seja, o último momento ali das ações no santuário. Porém, a pergunta que não quer calar é: e agora, pastor, o que Jesus está fazendo? Por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não está aqui no meio de nós? Cadê ele? Porque vários cristãos estão clamando e pedindo para que Jesus volte, e ele não volta por quê? Porque ele ainda não voltou. O que ele está fazendo aí? Esse questionamento, ele é um questionamento genuíno. E, de fato, hoje você terá um pouco da resposta, e ela fragmentou essa resposta em vários capítulos aqui. E hoje quero compartilhar com vocês a resposta para esta pergunta: o que é que Cristo está fazendo? Onde é que ele está, que ele ainda não voltou? Bem, o assunto do santuário e do que nós estamos falando aqui é foi a chave que desvendou o Ministério do Desapontamento de 1844. Revelou também um conjunto completo de verdades ligadas entre si e harmoniosas, mostrando que a mão de Deus dirigiu aquele grande movimento que estava apressando e aguardando Jesus Cristo. Não somente isso, aqueles que haviam aguardado com fé a segunda vinda de Cristo esperavam que ele aparecesse em glória. Mas quando a esperança deles foi desapontada, perderam Jesus de vista. Então, no lugar santíssimo, contemplaram novamente o seu sumo sacerdote, prestes a aparecer como rei libertador. Então, vamos lá. Eles aguardaram Jesus, Jesus não volta. O texto, o escrito dela deixa claro que todo mundo ficou desapontado e alguns perderam de vista Jesus Cristo, porque, de fato, eles não estavam com o coração ali. E a luz que veio do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro, para que eles pudessem compreender o que aconteceu no passado, ou seja, lá no Antigo Testamento, o que estava acontecendo diante deles, quando eles viram Jesus sair do lugar santo, lugar santíssimo, lá no milharal, e o que iria acontecer no futuro com a Terra. Então, tudo fechou, o ciclo se fechou. Embora eles tenham falhado em compreender a mensagem dada por eles, eles perceberam que ela era uma mensagem correta, mesmo que eles tivessem compreendido errado. O que eles compreenderam errado nesse negócio da profecia? Eles compreenderam que a terra era o santuário e a terra não era o santuário. O santuário era não só aquele que estava aqui na terra, que foi criado como uma cópia, Moisés criou, mas o santuário celeste que lá estava também. O equívoco não ocorreu na contagem do período profético, ou seja, as 2.300 tardes e manhãs. Não estava aí o erro, isso daí estava certo. Porém, cumpriu-se tudo o que estava predito pela profecia. E ela começa a descrever aqui nesse capítulo que o pessoal ficou desapontado, mas eles estavam no caminho certo. Talvez você, querido irmão, esteja observando as coisas de Deus e você esteja pensando assim: mas puxa vida,
só eu estou aqui lutando as coisas de Deus, só eu estou aqui fazendo as coisas do Senhor e eu não estou vendo a solução do problema. Há muitos anos que eu sou crente, há muitos anos que sou da igreja, mas eu estou batendo aqui como se fosse nadando e não encontrando aqui o mar, não encontrando aqui a praia. Bem, eles também estavam com esse mesmo sentimento de que eles estavam trabalhando, mas Jesus não havia voltado. Porém, há sim, querido irmão, um significado para o seu sofrimento. O sofrimento vem para não para te destruir, o sofrimento vem para quê? Para te fazer mais forte. De fato, ainda não chegamos naquilo que nós queremos, ou seja, no céu. Ainda não chegamos na glória, ainda não fomos glorificados. Mas o fato de estarmos nos exercitando na fé vai nos garantir ter a destreza, ter a força suficiente para superar os problemas. Por isso, você precisa sim passar pelas coisas que você passa. Por quê? Porque isso está te fazendo mais forte. Tem gente que corre de problema, tem gente que corre para não querer resolver o problema, mas você precisa correr para resolver os problemas, de forma contrária. Não correr deles, mas correr para eles. Entendeu a diferença? Correr para os problemas é garantir com que você se exercite para problemas maiores. Mas aquele irmão que corre dos problemas, que não busca mais, que não se aprimora mais, quando vier um problema maior, esse problema vai sucumbir o irmão, vai fazer com que ele seja destruído. Por quê? Porque ele não está se exercitando em resolver problemas. Esse povo, de forma específica, eles exercitaram isso. O que eles fizeram? Vamos buscar estudar mais a Bíblia. Por quê? Porque se Deus não errou, porque eles acreditavam que Jesus Cristo iria voltar em 1844, se Deus não errou e ele não erra, se sua palavra não errou e a palavra não erra, então eles entenderam de forma clara, fomos nós que erramos. Então nós entendemos errado a profecia. Se Jesus não voltou, nós entendemos errado a profecia. Onde é que está esse erro? Bem, o erro não estava na doutrina profética das 2.300 tardes e manhãs. Cristo compareceu, não à terra, porque eles entendiam que a terra era o santuário, mas ao lugar santíssimo do templo celestial. Veja o que a palavra diz em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se não à terra, não à terra, mas aos anciões de dia, e o fizeram chegar até ele. Então, a interpretação de que Jesus Cristo iria voltar à terra, o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13, deixa muito claro que, olha, Jesus não iria voltar à terra, mas sim aos ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Essa vinda que ela declara aqui também foi predita não só por Daniel, que Jesus Cristo não voltaria à Terra nesse período do final das profecias das 2.300 tardes e manhãs, no caso, a profecia de Daniel, mas também Malaquias fala sobre essa profecia, e ele deixa claro que não era nesse período que Jesus iria voltar à Terra. Olha só, eis que eu enviei o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a vinda do Senhor ao seu templo, não à terra. Mas como existia uma compreensão equivocada de que o templo era a terra, então toda vez que eles liam esses versos bíblicos que lemos aqui, eles diziam, tá vendo? Jesus vai voltar à terra, porque a compreensão deles é que a terra era o santuário de Deus. E por isso que eles incorreram nesse erro. A vinda do Senhor ao seu templo seria de repente, inesperada, por seu povo. Não o buscaram lá. O povo ainda não estava preparado, querido irmão, porque o texto bíblico diz que o povo não estava preparado para se encontrar com o Senhor. Havia ainda uma obra de preparo,
a ser realizada por eles. Ao seguirem pela fé o sumo sacerdote em seu ministério, novos deveres seriam revelados. Outra mensagem deveria ser dada à igreja. Veja, querido irmão, que uma porta se fecha, ou seja, o lugar santo se fecha, mas se abre uma porta agora nova, o lugar santíssimo, aonde Jesus Cristo estava intercedendo agora por todo Israel, por todo o povo, por todo o seu povo. Então, a pergunta é, e aqui ela faz esse questionamento: quem é que vai poder resistir no dia do Yom Kippur? Quem é que vai poder resistir no grande dia final da volta de Cristo? Quem é que vai poder resistir agora que o sumo sacerdote está no lugar santo e quando ele sair desse lugar, acabou o negócio? Quem é que vai poder resistir? Quem é que pode resistir a Deus? Quem é que pode resistir ao maravilhoso poder dele? Bem, a resposta que ela deixa aqui: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Bem, por conta da vinda de Cristo, você sabe que muitas catástrofes estariam acontecendo no mundo todo. Você sabe que por conta da volta de Cristo, o mundo se tornará uma convulsão social. Por conta da volta de Cristo e se aproximando da volta de Cristo, haveria uma série de guerras e rumores de guerras, problemas na área de saúde, problemas com doenças, problemas políticos, problemas econômicos. Bem, isso naquela época não estava acontecendo como hoje está acontecendo. O mundo está se tornando uma convulsão. A América, que era o país cristão, está quebrando. A América está esfarelando. Os princípios que estabeleceram esse país lá no Mayflower, quando eles vieram para cá, vieram para a América, esse princípio, todos eles estão sendo corroídos por dentro. Hoje já não se pode mais orar na rua. Hoje já não se pode mais pregar, quando que esse país era um país da pregação. Estamos enfrentando dificuldades para entregar as Bíblias, entregar os grandes conflitos. Por quê? Porque aquilo que formou o país da liberdade está agora se tornando o país da prisão e destruindo a palavra do Senhor. E se você compreender o fio profético, porque entenda, tudo que estamos falando, capítulo a capítulo, tem uma espécie de fio que está costurando e mostrando a você como Deus guiou a igreja desde o passado e como Deus guiará a igreja no futuro. Por quê? Porque o rolo não é sobre o mundo, mas aqui é sempre sobre a igreja. Jesus Cristo não voltou porque a sua igreja não está preparada. É esse que é o enredo. Não é sobre o mundo, nem sobre as catástrofes, nem sobre as coisas que irão acontecer, mas sim sobre a noiva, que não está preparada, mas sim sobre as virgens que não estão com azeite no óleo. Porém, haverá um dia em que será dito: o noivo chegou! E agora, aquelas que têm óleo, que se precaveram, que guardaram, que observaram as coisas do Senhor, elas estarão indo ao encontro do noivo. E fazendo referência a esse episódio do noivo, o texto continua dizendo: assentar-se-á como derredor e purificará de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Ou seja, aqueles que estiverem vivendo na terra quando for concluída a intercessão de Cristo deverão estar em pé na presença do seu mediador. Jesus Cristo agora está mediando entre Deus, ou seja, o plano da salvação, e a humanidade. Toda vez que pecamos e clamamos por Jesus Cristo, então ele, como sumo sacerdote, diz: olha, Senhor, por esses aí eu morri, eu perdoo os pecados. Ele agora não só é o advogado de defesa, mas também ele está como um processo de juiz. E por isso você precisa compreender que as vestes de Jesus Cristo devem estar sempre imaculadas, e as vestes daqueles que se propõem ser de Deus também precisam estar
com vestes imaculadas, ou seja, sem mancha. Você deve viver o dia de hoje pedindo, primeiro, perdão por seus pecados. Eu sei que muitos pedem aqui por filho, pelo neto, pelos parentes, está tudo certo isso daí, não tem problema nenhum. E eu acho que está tudo certo você pedir pela causa que você acha ser uma causa justa e um sofrimento que você enfrenta. Porém, o que você deve pedir de forma primeira é pedir perdão por seus pecados. Por que perdão pelos pecados? Por que pedir para que as suas vestes sejam brancas? Porque senão, nem sua oração vai passar do teto. Se você não se tornar um com Cristo, um amigo com Cristo, sua oração não passa do teto, a não ser que seja um clamor de arrependimento. Por isso, ela deixa claro que aqueles que viverão nesse tempo do fim, aonde Cristo está no santuário, ministrando ali no lugar santíssimo, esses precisam ter a sua vestimenta imaculada. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ali todo Israel ficava ao redor do templo. E o que Israel fazia? Eles pediam perdão por seus pecados, eles se entregavam a Cristo, e era até dito que, olha, nesse dia, que é o dia último do ano, aonde nós vamos transferir os pecados do templo, né, de toda a população que ao longo do ano veio aqui matando cordeiro e tudo mais, nós vamos pegar e transferir esse para o inimigo, para que ele morra no deserto. Vocês têm uma coisa a fazer. O que as pessoas tinham que fazer? Lavar todas as suas vestes. A veste não podia ter mácula, ou seja, não podia ter defeito. Todo mundo ao redor do templo. Eu mostrei para vocês a foto do templo de ontem. E aí, o que as pessoas tinham que fazer? Elas tinham que pedir perdão por seus pecados, para que garantisse que Deus os perdoaria. Também você, ao orar, primeira coisa que você deve fazer no dia de hoje: Senhor, perdoa meus pecados, os que eu lembro e os que eu não lembro. Por quê? Porque o que faz separação entre Deus e nós é o quê? O pecado. É isso que separa a gente. Então, se tiver pecado na sua vida, então vai separar você de Deus. Aí você vai perceber por que então estão acontecendo algumas coisas na minha vida. Por que então eu estou sofrendo por esse problema? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade com meu filho, com minha filha, com meu parente, com a minha própria vida? Será que não existe pecado em você que não foi perdoado? Será que não existe pecado em sua vida onde você não está arrependido? Porque é o pecado que faz com que o diabo entre na sua vida. Você está dando direito ao inimigo das almas entrar na sua vida e sambar na sua história, sambar na sua vida. Por quê? Porque o pecado impede que Deus esteja com você. Por isso era dito, olha, no Yom Kippur, no último dia, no dia em que você vai chegar e o sumo sacerdote vai sair do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, nesse dia todo mundo tem que lavar suas vestes, todo mundo tem que estar jejuando, todo mundo tem que estar limpo, todo mundo tem que pedir perdão por seus pecados. Por quê? Porque senão vocês serão fulminados. E os caras eram fulminados, sim, naquela época. Veja só que agora o plano da salvação, ele é mais abrangente. Ele não se prende agora somente a Israel, mas o plano da salvação abrangeu toda a humanidade. Então, você, de fato, deve sofrer algumas represárias do inimigo se você não estiver com a sua vida em dias diante do Senhor. Por isso, a cada manhã, a cada dia, nós estamos aqui nessa posição para pedir a orientação para Deus, pedir a orientação do Espírito Santo para que você, querido irmão, consiga enxergar as coisas que humanamente você não vê, para que você consiga visualizar. Por quê? Porque é um questionamento que ela fez aqui no capítulo. Quem é que vai conseguir subsistir? Quem é que vai conseguir resistir naquele dia? Quem estiver preparado. Quem não estiver preparado não vai conseguir segurar a onda. Alguns vão se extraviar do caminho, outras pessoas vão blasfemar contra Deus, outras pessoas não vão querer saber das coisas de Deus. Por quê? Porque não estão se preparando. E veja, ninguém se prepara, querido irmão, no dia. Porque quem se preparar para o vestibular, que é uma prova que nós temos aqui no Brasil, para estudar no dia, já tem a resposta, não vai passar.
Quem se preparar para uma entrevista no dia, já sabe, vai ser o pior que tem. Quem se preparar para fazer as coisas no mesmo dia, não vai ter a solução que espera. A preparação acontece quando? Antes. A preparação acontece antes do alvo que você quer alcançar. Então, se você quer ir para o céu, a preparação não pode ser naquele dia da volta de Cristo. A preparação tem que ser antes. Por isso que o termo é se preparar, é pré. Você está pré ali para fazer as coisas que você deseja. Então, quem é que vai poder subsistir? Ninguém, se não estiver preparado. Então, a igreja que o nosso Senhor receberá em sua vinda será a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Qual é a igreja que vai estar naquele grande dia? A igreja gloriosa, a igreja que estiver sem mácula, a igreja que estiver sem ruga e sem coisas semelhantes a essa, diz Efésios capítulo 5, versículo 27. Então, são essas pessoas que estarão de pé no dia da tentação. São essas pessoas que não cairão quando a tentação vier. São essas pessoas que estarão de pé na volta de Cristo. Quem são? Quem estiver com a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Por quê? Porque também há um anúncio. Irmãos, eis o noivo, é o anúncio, fazendo referência à parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As loucas não levaram óleo em suas lamparinas, as prudentes levaram óleo em suas lamparinas. Quando o noivo aparece, alguém grita de lá: eis o noivo! Hoje nós estamos gritando, Jesus Cristo está voltando. Ele ainda não apareceu no céu, mas ele está voltando. Te prepara, meu irmão. Eis o noivo, a vinda de Cristo como sumo sacerdote ao lugar santíssimo para a purificação do santuário celestial, a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, e a vinda do Senhor ao seu templo, e tem todos os textos bíblicos aqui que ela vem falando, Daniel 8,14, Malaquias 3,11, Daniel 7,13, são o mesmo evento, diz ela. Ele também é representado pela vinda do noivo para o casamento, para a parábola das 10 virgens em Mateus 25. E por isso, nessa parábola, ao chegar o noivo, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Olha só, quem foi que entrou para as bodas aqui na parábola das 10 virgens no capítulo 25 de Mateus, versículo 10? Quem foi que entrou? Quem estava apercebido. Quem conseguiu visualizar? A vinda do noivo ocorre antes das bodas, ou seja, o noivo ele veio antes da festa em si. O noivo ele aparece antes das bodas. Quando o noivo aparece, ele ainda está numa trajetória até ir ao local aonde o casamento se dará. Jesus Cristo aparece agora do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele apareceu, mas ainda não foi, em 1844, a festa. Qual é a festa? O dia da volta de Cristo, o dia que ele vai resgatar sua igreja. Ele ainda não tinha vindo. Por quê? Porque o noivo apareceu, mas o noivo não foi para as bodas. E eles entenderam que aquele momento que finalizaria a profecia era o momento em que seriam as bodas, mas ainda não era. Por isso, o casamento representa o momento em que Cristo receberá o reino, ou seja, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino. É chamada de a noiva também, a esposa do Cordeiro. Disse o anjo ao apóstolo João: vem e mostra-me a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito, diz o profeta, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A noiva representa a cidade santa, e as virgens que vão ao encontro do noivo são um símbolo da igreja. Então, veja só, quem é a noiva? A cidade santa, o seu reino. Jesus Cristo está casando com quem? Com o seu reino. Ele está casando com a sua noiva. E quem são aqui as virgens? As igrejas, o povo de Deus, que está indo para o grande casamento do Senhor com a igreja, o Senhor com
a noiva ali. E por isso, algumas igrejas não têm a presença do Espírito, ou seja, óleo em suas lamparinas, e outras igrejas têm a presença do Espírito. E lembre-se que você é uma espécie de igreja ambulante. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, terão alguns irmãos que não terão a presença do Espírito e outros irmãos terão a presença do Espírito. Por isso, eles estavam ali esperando pelo Senhor. Eles, se eles são os convidados, ou seja, a igreja é o convidado, os irmãos são os convidados, não pode ser a noiva. A igreja, eles são os convidados para essa festa aí. Cristo receberá do ancião de dias no céu o domínio e a glória do seu reino. A nova Jerusalém, a capital do seu reino, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, depois de receber o reino, ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para libertar seu povo que participará da ceia das bodas do Cordeiro. Então, imagina só, Jesus Cristo passa por tudo. E depois que ele está casado, depois que é selado as pessoas, então agora o reino é meu. Agora eu tenho o poder do reino. Aí então o Senhor Jesus virá. Não antes que isso. Por isso a importância de você entender, e eu sei que eu estou falando aqui um pouco mais técnico hoje, mas se você não entender de forma específica o que existe, o que é essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, você não consegue entender quem é você no movimento do advento. Você não consegue entender o que é que Jesus está fazendo lá e o que é que nós devemos estar fazendo aqui. Se você não pegar a ideia, o negócio você vai viver aí pelo vento, porque você não vai saber o que está acontecendo. Eu sei que hoje é um pouco mais técnico que eu estou falando, e eu estou tentando fazer no formato de sermão aqui, mas veja, hoje é o momento em que estamos esperando pelo Senhor. E ela assim declara. A proclamação, eis o noivo, que foi feita em Mateus 25, versículo 6, levou milhares de pessoas a esperar o imediato retorno do Senhor. No tempo indicado pela profecia, o noivo veio, não para a terra, mas ao ancião de dias, no céu, às bodas para receber o seu reino. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Elas não estariam presentes pessoalmente, pois estavam na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar pelo seu Senhor. Ao voltar, ele dará as festas do casamento. Porém, devem compreender o seu trabalho e segui-lo pela fé. E é nesse sentido que o texto bíblico diz que eles iriam às bodas, ou seja, as pessoas iriam às bodas como? Pela fé. Porque no dia em que Deus pegar o poder, ele é que virá para cá. É essa a ideia, e você precisa entender esse paralelo que ela faz em seu livro aqui, em seu capítulo, nessa pequena perícope aqui que ela faz, esse paralelo da volta de Cristo com as 10 virgens lá. Não só isso, haverá uma obra final no santuário. Lembre-se, quando você sai do lugar santo para o lugar santíssimo, tem uma obra a ser concluída ali ainda. A obra final, na parábola ali de Mateus 22, o julgamento ocorre antes das bodas, ou seja, o julgamento da humanidade, ele vai ocorrer antes da volta de Cristo. Não faz sentido Jesus vir e fazer o julgamento depois. Não faz sentido algum. O julgamento tem que ser antes da sentença. Ah, vou te dar a sentença, mas depois é que a gente vai ver aí o julgamento. Não faz sentido algum. Então, o julgamento ocorre antes das bodas. Por isso, todo esse processo do santuário, ele acontece quando? Antes da sentença. Ou seja, depois que o sumo sacerdote passava por todos os caminhos. Qual era o caminho? Durante o ano, cada pessoa vinha e matava o cordeiro. Durante o ano, cada pessoa vinha e sacrificava o cordeiro. O cordeiro tinha que ser como? Sem mácula e tudo mais. Sacrifício de manhã, sacrifício à tarde. Depois, ao longo do ano, o último dia, o sacerdote tinha que orar, se limpar todo e tudo mais, porque agora é o último dia do ano. Qual era o ritual do santuário? Ele pegava agora
passava pelo lugar santo e tinha que ser feito aquela limpeza no santuário e também no povo de Israel. E depois todos os pecados eram colocados, um no cordeiro que era morto, Jesus Cristo representado, e o outro era o bode Azazel, que ia para o meio do deserto, como dizendo que ele era o originador de todo o mal. E ele, obviamente, não morria pela humanidade. Por quê? Porque ele não representava Cristo. E por isso que não se matava o bode Azazel, somente se matava o cordeiro que representava a Cristo. Por quê? Porque no Novo Testamento Jesus disse: eu sou o cordeiro de Deus, que sou morto todos os dias. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele bode que ia para o meio do deserto, ele ia ser esquecido lá e ele, obviamente, ia ser exterminado pelo deserto e ele ia ficar pensando, fazendo referência à prisão de 1000 anos que a Satanás e os seus ficaram presos, pensando na desgraça que ele fez com toda a humanidade e com o céu. Então, quando você liga tudo isso, você percebe que há uma visão muito clara. Há uma obra final, ou seja, a sentença para o povo de Israel, ou mesmo para nós, os seres humanos hoje, não pode vir antes das bodas. A sentença vem depois do julgamento. Então, Deus está julgando agora, Deus está intercedendo agora no santuário celestial, Deus está cuidando disso daí. Quando ele sair, aí a casa caiu, aí ferrou. Por quê? Porque agora ele vai vir e dar sentença. Não mais como um bebezinho, não mais como um menino só correndo de Herodes, lá, como fez lá no passado, mas agora ele vem com a sentença. Ele vem com o leão de Judá. Agora ele vem para cima. E aí, meu irmão, o negócio cai, que é aquele lance que nós lemos no Apocalipse, que o cordeiro se irou. Ninguém entende como é que um Deus de amor vai se irar, mas ele vai se irar. Por quê? Porque o amor anda junto com a justiça. Os dois andam juntos. Então haverá um momento em que o cordeiro vai se irar, sim. E aí, meu irmão, a casa caiu. Não é agora, de forma específica hoje, não sabemos o dia da volta de Cristo, mas sabemos o que Cristo está fazendo agora. Por isso a importância de você, sabendo que estamos nos últimos momentos, sabendo que Jesus Cristo está no lugar santíssimo, você limpe suas vestes, meu irmão. Você se lave, você se purifique. Por quê? Porque a gente não sabe o dia que ele vai dizer assim, ó, tô saindo. A gente está vendo que as coisas se deram na velocidade de um decreto. O Dória, que era o prefeito daqui, ligou e todas as igrejas se fecharam. A velocidade da volta de Cristo e das coisas que irão acontecer será a velocidade de um decreto. A partir de hoje, todo mundo que não se gosta vai ter que fazer uma coisa comum. O que é uma coisa comum? Todo mundo teve que botar a focinheira. Todo mundo tem que ir aplicar lá a gotinha no braço. Todo mundo, mesmo aqueles que eram antagônicos, eles se uniram de alguma forma. Na volta de Cristo, o mundo irá se unir, mesmo aqueles que são antagônicos. Ou seja, a esquerda irá se unir, a esquerda ateia irá se unir com a direita cristã. Esses dois vão se unir. A gente não sabe como, mas eles vão se unir mesmo não se gostando. A besta que surge do abismo, com a besta que surge do mar, com a besta que surge da terra. Os três vão se unir e a gente não sabe como algumas coisas se darão. Mas você já teve uma prévia do que aconteceu nesses últimos 2 anos e você também tem a percepção, à luz do que ela está falando, do que vai acontecer. O negócio será rápido, porque Cristo predisse: os últimos acontecimentos serão rápidos. Se não fosse abreviado, a galera não iria aguentar. Essas são palavras do próprio Cristo. Ou seja, tudo será muito rápido. Então, querido irmão, te prepara, limpa tuas vestes, te prepara para a volta de Cristo, te purifica, pede perdão por seus pecados. Não seja louco de sair da sua casa sem ter a presença de Cristo, porque é loucura sair na rua sem ter a presença do Senhor na sua própria vida, porque ela deixa claro, Cristo ainda intercede em favor dos seres humanos e será concedida a luz aos que buscam. Quem é que vai ter a luz? Quem busca. Quem bate, olha o que no Apocalipse, aquele que bate vai se abrir, aquele que busca vai encontrar. Só que o irmão não busca o irmão, não bate o irmão, não enfrenta, o irmão não está na presença do Senhor, então esse não terá as coisas. Então a primeira coisa para estar na presença de Cristo é fazer o quê? Pedir perdão. Lembra que eu falei para vocês no outro sermão?
Primeira coisa que você tem que fazer quando tem um endemoniado na igreja, o que tem que ser feito? A primeira coisa? Qual é a regra que eu falei para vocês? Pega a igreja, manda a igreja se ajoelhar, e a igreja toda agora tem que pedir perdão por seus pecados. Não é para expulsar o demônio ainda, não. Manda os diáconos segurar lá, porque está subindo pela parede, tem força sobrenatural e tudo mais. Não. Agora vocês vão se ajoelhar e pedir perdão por vossos pecados. Pediu perdão, agora a igreja está limpa, a igreja está perdoada, a igreja está coberta pelo manto de Cristo e o inimigo não terá poder. Agora sim, você tem condição de expulsar o demônio. Aí agora, meu irmão, o castelo forte que a gente canta queima o cara. Então, é essa a ideia clara que ela declara aqui. Na obra final que Jesus Cristo está fazendo no santuário, intercedendo pelos seus, fazendo o julgamento ali, avaliando a vida. Por quê? Porque a sentença será dada logo depois. Lá vem o noivo, Jesus está voltando aí no céu e tudo mais. Essa é a sentença. Então, você tem que agora resolver sua vida com Deus. Por isso que nós julgamos ser uma espécie de João Batista. Nós julgamos que o povo do advento, eles são uma espécie de Noé, anunciando, pessoal, o noivo vai vir, pessoal, se preparem, pessoal, se lavem, se arrumem, se consertem com Deus. Por quê? Porque a volta de Cristo é iminente. E fazendo referência a isso, eu concluo aqui, no tempo de Noé, uma mensagem celestial foi enviada ao mundo, e a salvação do povo dependia da maneira como a recebessem. No tempo de Sodoma, todos, com exceção de Ló e a esposa e as suas duas filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarou aos incrédulos judeus: Eis que a vossa casa ficará deserta. Olhando aos últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito de todos os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quando os ensinos da palavra de Deus são rejeitados, ele retira o seu espírito e os deixa entregues ao engano que eles amam. Porém, Cristo ainda intercede em favor dos seres humanos e será concedida luz aos que buscam. Então, ela termina aqui fazendo justamente essa referência. Vocês lembram o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Eles falaram e a galera não dava crédito. Então sai Ló. Mas se só tiver 5, se só tiver 10, se só tiver não sei quanto, aqui o Senhor destruiria a cidade? Olha, Ló, se só tivesse um nesse negócio, eu não destruiria a cidade. Então, saiba de uma coisa, não tem ninguém que presta aqui, porque a gente já veio e pregou. Aí, quando é no Novo Testamento, ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando é no Novo Testamento, Jesus Cristo vai e prega. Imagina, o próprio Deus vindo, a galera rejeita o próprio Deus ali e ainda matam o próprio Deus. E ele fala assim, olha, não vai sobrar nada nesse negócio. Jerusalém, Jerusalém, que rejeita os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que viu tantas maravilhas. Se Sodoma e Gomorra tivesse visto o que vocês, Jerusalém, estão vendo, eles não teriam sido destruídos. Vocês estão diante do próprio Deus e vocês estão vendo milagres, vocês estão vendo as obras dos discípulos, vocês estão vendo as coisas acontecerem e vocês não estão percebendo. E agora ela entorta a mão e pesa a mão e fala para a gente: irmãos de 2023, se vocês estivessem acompanhando o fio da meada bíblico, se estivessem acompanhando a profecia, vocês iriam perceber que tudo o que está acontecendo são cumprimentos proféticos. Você iria perceber que a volta de Jesus está iminente, porque é como se fosse uma dor de parto. É quase impossível você não saber se o bebê vai nascer. Por quê? Vai nascer sim, porque ela está tendo muita contração. Ela está doendo demais. As contrações estão ficando mais próximas. O mundo está se tornando um caos mais próximo. Então, daqui a pouquinho, esse bebê vai nascer. Você já está percebendo que o mundo está com muita contração. O bebê vai nascer. Jesus Cristo irá regressar. O noivo virá. Você que é a igreja, você que é irmão, coloque azeite nessa lamparina, ilumine sua vida para você ver se você está com a roupa boa ou não para a festa do Cordeiro.
Comece a trabalhar na sua vida, porque pouco tempo nos resta. Eu não sei qual é o dia que tu vai morrer e eu não sei qual é o dia que Jesus Cristo vai voltar. Então, o que que você tem que fazer? Te preparar, já que você não sabe o dia que o ladrão virá, porque a volta de Cristo será como a vinda de um ladrão. Qual é o dia que o ladrão vai vir roubar tuas coisas? Você não sabe. Então, você tranca a porta, você se prepara, você se precavenha. Já que você não sabe o dia da sua morte, nem o dia da volta de Cristo, então te prepara, te precavenha. Sabendo disso, fazendo essa referência, lembre-se, Jesus Cristo está pronto a voltar a essa terra. Prepare-se, querido irmão. Nós teremos uma oração aqui. A irmã Irene estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração. Comece a esquadrinhar seu coração, comece a ver sua vida e pense: será que tem alguma coisa que eu tenho que jogar fora da minha vida que está me deixando parado? Será que tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão ao Senhor? Será que tem algum pecado que eu preciso abandonar? Eu quero que você se veja como uma espécie de limusine. Olha, se você é um carro velho, cheio de pecado, todo arrebentado, um fusquinha todo enferrujado, um arranhão a mais, um arranhão a menos, não faz diferença nenhuma. O cara tá lá, todo lascado, vive a vida dele. Agora, se você se batizou, se você se entregou a Cristo, se você se tornou uma nova criatura, você agora é uma limusine. Quem vai entrar nesse carro que é suntuoso, um carro muito bom no mundo de hoje, são pessoas assim muito benquistas. Jesus Cristo é o melhor para entrar nesse carro e ele quer entrar na tua vida. Mas um arranhão a mais, um arranhão a menos numa limusine faz toda a diferença. Eita, a limusine o cara pisou num cocô e agora vai entrar e vai feder todo o carro. Imagina só, o irmão com o pecado dele vai feder toda a família, vai feder todo o ambiente. O irmão não vai conseguir ter uma fé genuína, por quê? Porque a sua vida não está condizendo com esse ambiente de preparação para uma festa. Bem, sabendo disso, eu quero que você se prepare. Eu quero que você comece a polir a sua vida. Eu quero que você entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, enquanto você pode achá-lo, porque a preparação é prévia. Preparação não é no dia da prova. Preparação é antes. Eu me preparo para o ladrão antes, para ele não me roubar. Você tem que se preparar hoje para a volta de Cristo, porque é iminente a volta à luz dos textos proféticos que lemos aqui e à luz do que ele mesmo disse, como se fosse uma espécie de dor de parto. A irmã Irene estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você também esquadrinhe seu coração se existe alguma coisa que você precisa mudar. Se não tem força, peça a Deus. Se não tem sabedoria, peça a Ele que Ele te dará sem medida. Vamos orar. Querido Pai, querido Espírito Santo, querido Jesus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está concedendo a cada um de nós que estamos aqui. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu. E com certeza, Senhor, o Senhor está querendo nos ajudar, nos orientar, está querendo que cada um de nós aqui nos entregamos nas tuas mãos. Por isso, nesse momento, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Me ajude a vencer as minhas fraquezas, a vencer as dificuldades e a vencer, Senhor, aquilo que está atrapalhando a minha vida e que possa ser retirado nesse momento. Eu entrego minha vida nas tuas mãos e peço perdão pelos meus pecados. Eu também peço perdão pelos pecados dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Cuida deles. Toma eles em tuas mãos, que nesse momento eles possam se entregar a ti. Que teu Santo Espírito esteja com todos nós e que todos nós possamos estar purificados, Senhor. Que todos nós possamos estar limpos, possamos, Senhor, estar somente ter uma direção e um objetivo, que é olhar para ti e te seguir totalmente, Senhor. Somos muitos falhos, temos muitas coisas que acontecem na nossa vida durante o dia, Senhor, que muitas coisas fazem nos alertar que o Senhor realmente está às portas. Para isso eu peço perdão, Senhor, e peço que nos ajuda a estarmos firmes, a estarmos confiantes nas suas promessas, Senhor. Tanta miséria, tanta coisa que estamos vendo que está acontecendo. Realmente, Senhor, é que nós temos que estar preparados. Temos que estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite, Senhor, para quando o Senhor voltar, essa lâmpada estar viva, Senhor, estar firme, estar brilhante, Senhor, e não apagada.
Ó Pai, toma conta da nossa vida, toma conta dos nossos desejos, nossos anseios. Esse mundo não oferece mais nada, Senhor, não tem mais nada gratificante aqui, Senhor. Mesmo em meio à natureza, nós vemos a tua beleza, vemos o teu amor ali, cada planta, cada flor, a gente vê o teu poder, a tua misericórdia ali, Senhor. Por isso eu entrego tudo nas tuas mãos, porque nós somos uma flor que desabrocha durante o dia, Senhor, para mostrar a tua beleza para aqueles que estão à nossa volta, para mostrar o seu amor para eles, Senhor. Nos ajude a fazermos a tua vontade e fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos, Pai. Por isso eu entrego tudo nas tuas mãos, entrego a minha vida, entrego a vida de todos nós aqui também. A minha família também, Senhor, eu entrego a vida deles. Cada um nas suas dificuldades, nas lutas que eles têm, tu possa abençoá-los e ajudá-los, Pai, a estar mais e mais perto de Ti. Eu entrego a família de cada um aqui presente, os filhos, os netos. Ó Pai, aqueles que estão fora, que eles possam voltar, que eles possam se entregar a Ti, que eles possam cada vez mais, Senhor, ver a Tua graça e voltar para Ti, Senhor. O mundo está terrível, Pai querido, cada coisa terrível que está acontecendo, Senhor. Quantas famílias enlutadas, quantas famílias doentes, quantas famílias estão aí, Senhor, sem esperança. Mas através de nós possamos dar esperança do teu amor, dar esperança para as pessoas, Senhor, a se entregarem a Ti. Eu entrego o teu santo, entrego cada um de nós aqui, que derrama teu Santo Espírito sobre nós. Abençoa o pastor Anderson nas suas lutas, nas suas dificuldades, toma ele em teus braços, o seu ministério. Obrigado por ele estar aqui nos alertando e nos ajudando cada dia, Senhor. Eu sei que não é fácil, Senhor, irmos fazer a tua vontade, fazer o teu trabalho, Pai. Cuida dele, cuida de todos os pastores, pastor Anderson também, pastor Levi, a Shirley. Abençoa o pastor Davi também, que da nossa igreja, todos os pastores, Pai, toma eles em teus braços. É um momento difícil em que eles estão enfrentando, Senhor, mas cuida deles. Cuidar do teu povo não é fácil não, porque muitos joios estão misturados entre os trigos, Senhor, e atrapalhando a tua igreja, mas por favor, Senhor, nós somos a igreja, é que nós precisamos nos preparar. Por isso eu entrego os pastores nas tuas mãos. Eu entrego a Roseli também, que está sempre aqui disposta a nos ajudar, a interceder por nós. Obrigado pela vida dela, obrigado, Senhor, por tudo que ela tem feito. Abençoa ela, a família dela, os filhos, o esposo. Cuida dela de uma forma especial, Senhor. Toma ele em teus braços e abençoa todos que estão aqui, cada um nas suas dificuldades, cada um nas suas lutas. Eu entrego esse dia nas tuas mãos. Nós temos planos e objetivos, temos o nosso trabalho, mas não sabemos o que vai acontecer, por isso, Senhor, vai na frente, nos ajuda, nos dirija, manda os anjos para nos acompanhar e livra-nos de pecarmos contra Ti, Senhor, perdoa as nossas faltas. Eu entrego tudo e te agradeço por tudo, Papai do céu, o Senhor é maravilhoso. Muito, muito obrigado por tudo, te amo muito. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, sabedoria para limpar nossa vida, Senhor, e organizar nossa vida à luz do Teu querer. Pedimos também, Senhor, que ajude-nos a abençoar também as outras pessoas, transbordando a graça que recebemos na vida de outros. Porque hoje, Senhor, estamos recebendo mais um dia de vitória, mais um dia de renovo, e por isso pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos ajude e nos abençoe a passar adiante a mensagem de salvação que recebemos hoje. Também colocamos em Tuas mãos a vida das pessoas a quem amamos, para que também eles recebam a porção da Tua graça. Pedimos a Ti a Tua bênção pela irmã Irene, que tão bondosamente orou hoje, que o Senhor continue apacentando Tua serva, que o Senhor continue dando entendimento a ela, clareza e força. Também abençoe a irmã Rose, que estará viajando logo mais. Que também, Senhor, Tua graça esteja com a irmã Rose, com seu esposo, que eles recebam a porção também da Tua graça e que ao longo da sua caminhada, dessa semana que eles estarão ausentes,
e a tua proteção repouse sobre eles. Nós, Senhor, os que ficamos aqui, os membros, os irmãos do Goal Six, pedimos também que o Senhor incline seu ouvido a nós, Senhor, para que realize, Senhor, os pedidos que temos no coração de acordo com tua vontade. Pedindo a ti também, Senhor, para termos a porção do teu Espírito sobre nós, pois acreditamos que isso é o que mais precisamos. Queremos nos tornar, Senhor, mais semelhante a ti e ter a presença do teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, pois queremos estar diante de ti de cabeça erguida. Colocamos nossa vida em tuas mãos e pedimos o teu renovo sobre nós. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora eu consegui abrir meu microfone. Amém, pastor. Muito obrigada. Obrigada pela mensagem, pastor. Obrigada, Irene, pela oração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Eu estava até dando uma olhadinha no próximo capítulo, capítulo de amanhã. Esse você não pode perder. Ele vai falar sobre a imutável lei de Deus, né, pastor? A identidade do dragão, vai ter ali falando sobre a besta e sua imagem, o silêncio, quando vai silenciar o Novo Testamento. Jesus amado, nós temos que continuar estudando mesmo esse livro que vai nos alertando em tudo. Bom, tenham um bom dia. Olha, nós temos então a Kátia, não sei se ela continua.